Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar começando hoje o workshop LGPD Introdução à Prática. Você que está vindo aqui para buscar mais informações sobre LGPD está no lugar certo. Hoje nós vamos estar discutindo, abrangendo vários assuntos que dizem respeito a isso, mas direto à prática, né? Mão na massa, informações úteis. Já quero adiantar que está à sua disposição ali o campo de perguntas. Você que tiver alguma dúvida no decorrer desse workshop, pode estar fazendo pergunta. Nós vamos estar, à medida do possível, lendo e estar respondendo a cada um de vocês. Meu nome é Anderson Fonseca. Junto conosco aqui também está hoje o Guilherme Gomes. Guilherme. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Ariel. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Vendo hoje, né? Hoje não é só ouvindo, hoje o pessoal está vendo também. Em mais um webinar, workshop aí sobre LGPD, um assunto tão importante, né? Não é só que a gente está na pandemia que a gente tem que pausar esses outros projetos também, né? É algo que já está batendo na nossa porta já tem um tempo. Verdade, está na hora de tomar responsabilidade com isso. A gente precisa realmente se aprofundar e saber como fazer melhor. E por isso, até essa iniciativa fantástica da InfoKeep. Está com a gente aqui o Wellington. Wellington, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Agora sim. Valeu, Anderson. Valeu, Ariel. Valeu, Diogo aí. E obrigado aí por estar apoiando a gente nesse evento aí de hoje aí. Pessoal, obrigado por vocês que estão aí participando do nosso webinar, que é o workshop de Lei Geral de Proteção de Dados. A ST Software é um partner da InfoKeep nessa vertical e junto com a Manage Engine, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, a posterior a gente pode estar discutindo e pode estar chamando a gente aí para discutir, tá bom? Obrigado aí. Muito bem. Bom, eu agradeço a InfoKeep por estar promovendo esse workshop hoje. A Access Software, nós somos especialistas, né? Estamos aqui trazendo para vocês as soluções Manage Engine, um grupo de soluções que realmente atendem completamente aí essa necessidade da LGPD. E para você que ainda não conhece a Manage Engine, hoje 3 em cada 5 empresas listadas lá naquele top 500 da Fortune são clientes Manage Engine, né? Então a gente pode falar aí GE, Sony, NEC, L'Oréal, se você pensar em até a NASA hoje é cliente Manage Engine, o que nos dá muito orgulho. Projeto, vamos pegar esse SpaceX também, hein? Não é? O nosso alvo agora é a SpaceX, sem dúvida nenhuma. E a Access Software está aqui há mais de 8 anos, oferecendo suporte completamente, oferecendo treinamentos, oferecendo tecnologia no que diz respeito a toda a cobertura, além do licenciamento de softwares, toda a cobertura de assistência à solução Manage Engine. E hoje, para estar falando com a gente, vai estar explorando aí mais a fundo o LGPD, está aí a nossa técnica Ariel Evelyn. Ariel, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Como os meninos já disseram, né? Hoje, ao vivo, em cores, vamos estar explorando aí mais um pouquinho o LGPD. Por mais que a gente esteja em pandemia, né, e foi adiada, é uma nova oportunidade para a gente estar colocando os pingos nos is e juntamente com as soluções Manage Engine que eu estou apresentando para vocês hoje. Na verdade, essa pandemia acabou sendo aquele milagre que te deu um pouquinho mais de tempo para se enquadrar antes da coisa dar ruim. Então, vamos aproveitar isso com sabedoria. Isso aí. Ariel, tá contigo. Vamos em frente. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou estar falando aqui durante a apresentação sobre os principais artigos, né, que precisam de uma solução de software para estar fazendo esse apoio, né? Então, durante esse processo, vou estar passando as principais características de como nossas soluções vão estar atendendo, de como que isso vai estar funcionando e, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem estar mandando aqui para a gente vai estar respondendo no final, tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai estar vendo hoje? Vamos ver os principais desafios da LGPD, né, o que você vai precisar para estar em compliance, tratamento e manipulação de dados, segurança e sigilo de dados, que são as duas principais vertentes da LGPD, e no final também as boas práticas, né, nem tanto estar em compliance e em ter soluções tecnológicas e jurídicas, mas também as boas práticas que vão te ajudar, com certeza, a estar em conformidade.
Bom, antes de começar, da gente entrar em artigos e soluções de como atender isso, né, a gente tem os principais desafios, né? Eu fiz essa imagem, né, para ficar um pouco mais claro, para entender esse ciclo, né, de implantação da LGPD, né? O primeiro passo, com toda certeza, é conhecer a lei, né? Então, é necessário saber do que ela se trata, até onde ela vai te atingir, né? Se o seu negócio é B2C, B2B, enfim, conhecer a lei para saber como aplicá-la. No segundo momento, a gente vai precisar mapear as nossas necessidades, as necessidades dos dados da nossa empresa, né? Então, que tipos de dados com que eu trabalho, que eu lido todos os dias, né? Então, eu vou ter que fazer o tratamento deles, então eu vou ter que conhecer esses dados com que eu estou lidando todos os dias, como que eu estou armazenando, enfim. Então, eu conheço a lei, mapeio as minhas necessidades, tá? E o terceiro passo é a definição de papéis e softwares para auxílio, né? Então, entra as soluções tecnológicas, né, softwares, e também os papéis. Esses papéis, o que seriam? Seriam o DPO, Data Protection Officer, né, que vai ser a pessoa responsável por estar lidando com a lei, entre a lei, a empresa e a agência reguladora de dados. Então, a gente vai estar entendendo isso mais para frente. E alguns outros papéis, como controlador, operador, que também vão estar fazendo parte desse processo, tá? Então, definimos esses papéis, definimos os softwares que vão nos auxiliar, e o próximo passo é a adequação. Então, só depois desses 3 primeiros passos que a gente vai começar a colocar a mão na massa mesmo, digamos assim, para adequação, né? Depois que a gente adequa, é necessário fazer esse monitoramento, manter esse ciclo, né, para que a gente mantenha as boas práticas, não cometa nenhum erro que gere multa, né, que são multas caras, e não tem nenhum problema com perda e vazamento de dados. Então, a gente faz esse monitoramento, né, nesse ciclo. Caso venha a ter algum problema ou algum indício, né, não torne um problema em si, a gente precisa fazer esse tratamento, né, tomar uma ação em cima desse problema que a gente pode vir a ter, essa ocorrência, né, a gente chama de ocorrência, e com base nisso a gente vai ter os relatórios de conformidade. Então, esses relatórios de conformidade a gente vai estar passando para a agência reguladora de dados, a gente vai estar passando para os nossos clientes, né, para os nossos usuários, que eles vão ter esse direito, né, de ter acesso a saber como a gente está lidando com esses dados, como a gente está armazenando. Tá? Então, esse ciclo seria um ciclo bem genérico, assim, geral, né, de forma geral, mas seria mesmo para adaptar, digamos, para qualquer tipo de negócio. Claro que dentro disso, para cada tipo de negócio vai estar variando um pouco. Bom, algo que eu acho essencial na LGPD é que, assim, não vai ser um cara de TI que vai falar assim, não, vou pôr a mão aqui, eu vou resolver todo o teu problema da LGPD. Vou vir cá, eu vou deixar você em compliance com a LGPD. Não, só esse cara de TI não vai conseguir. A gente precisa de uma mudança de processo, a gente precisa de um entendimento mais completo sobre a lei, porque, assim, a LGPD, ela acaba sendo muito mais adaptativa a cada tipo de negócio. Então, dependendo de como o seu negócio trabalha com dado sensível, é uma forma diferente de estar implantando e estar adaptando a legislação a atender, adaptando os seus processos a atender a legislação. E assim, a LGPD não é algo novo, né? A LGPD é novo, mas essa tendência em regulamentar o acesso aos dados não é algo novo, não é algo que o brasileiro inventou, não foi lá os nossos câmaras de deputados e falou assim, a partir de hoje a gente precisa ter uma gestão melhor dos dados. Isso é algo que vem de fora para dentro, né? Vem de cima. Lá fora a GDPR já está ativa há 2 anos e lá fora ele já estava muito mais maduro e isso foi uma imposição de fora para dentro. Então, assim, se a tua empresa precisa fazer comércio com a Europa, por exemplo, você não pode esperar a implantação da LGPD para se adequar. É uma requisição que eles já precisam. Quem faz negócio com a Europa precisa estar se adequado à LGPD ou à GDPR para conseguir. Precisa ter alguma proteção de dados em relação alguma proteção de dados em relação ao teu ambiente. Então, assim, a LGPD é algo que precisa ser feito. Se vai ser implementado no próximo ano ou agora, é algo que a gente já precisa começar a mexer, porque assim,
Não é algo simples, não é algo de não é um bicho de 7 cabeças, não se preocupem, mas não é um negócio que eu vou assim, vou contratar lá a InfoKeep e vou resolver isso em um mês. Não, é um trabalho que precisa ter tempo, precisa ser trabalhado, precisa ser entendido a tua demanda. Essa software está aqui para te ajudar em relação a isso junto com a InfoKeep, mas assim, é um processo que precisa ser iniciado o mais breve possível, né? A gente não pode deixar tudo para a última hora. Infelizmente, a pandemia atrasou um pouco essa implementação. A gente não pode deixar tudo para a última hora de novo, né? A gente tem que aproveitar, como o Anderson disse, esse momento e já começar a agilizar esses processos, porque o dia de amanhã vai chegar. Então, a gente já precisa começar a molar o facão para quando a LGPD chegar, a gente já está tudo preparado. Isso aí, Gomes. E só aproveitando a deixa, né, sobre a pandemia, é aquela história. Se você não começou, né, a implantar LGPD, está super atrasado. E basicamente é uma super oportunidade de entender sobre essa parte mesmo de tratamento, sigilo, segurança de dados, porque hoje tem bastante pessoas de home office, né, trabalhando remotamente, então você vai entender, ter uma visão mesmo de quão seguro tem que estar esses dados, como que você está lidando com isso. Então isso já te dá uma palhinha do que vai ser a LGPD, então é uma ótima oportunidade para as pessoas também estarem mais atentas nessa questão de proteção de dados, né? A gente fala de LGPD, GDPR, é basicamente uma mudança de costume, cultura mesmo, né? Onde não deveria ser uma lei, né, fazer a gente ter esse comportamento para proteção de dados, mas como isso envolve um certo mudança de comportamento, não só software, enfim, é um processo, né, que envolve pessoas, então, comportamental, então, isso acaba levando um certo tempo, tá? Então, é importante a gente começar, né? Como eu falei, se não começou, a gente já está atrasado, então vamos aproveitar essa oportunidade aí, né, dessa pandemia que, né, infelizmente surgiu, mas vamos aproveitar, a gente está analisando melhor esses dados que a gente está trabalhando remotamente, quão seguro está, se é necessário armazenar todos aqueles dados mesmo, enfim, então vamos aproveitar isso aí. Então, o que a gente vai estar precisando de início para estar implantando o LGPD? Né? Como eu falei, conhecimento da lei, entender os tipos de dados que armazenam e apoio jurídico e tecnológico. Como o Gomes falou, não vai ser só um cara de TI que vai chegar lá e implantar um software e, não, beleza, a gente está em compliance, né? Então, isso envolve muito mais coisas, então é muito importante também nós termos um apoio jurídico para ajudar a entender como que isso vai impactar nos nossos negócios, nos nossos tipos de dados, né? Até mesmo para um apoio futuro durante esse processo, vem depois de já implantado a LGPD. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa de uma equipe preparada para isso. Não vai ser nem só o cara de TI, nem só um advogado, tá? Vai ser uma equipe que vai estar trabalhando com isso. Bom, a primeira parte que eu trouxe para vocês é tratamento e manipulação de dados, tá? Bom, eu vou dar um overview bem rápido assim, de cada artigo que as soluções vão estar atendendo, tá? E como a gente vai estar atendendo, vou mostrar dentro da solução. Né? A gente começa lá no artigo 6, tá? As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Implante soluções que avisem os funcionários de proteção de dados ou administradores de segurança sempre que a integridade dos dados pessoais for comprometida. As notificações devem ser enviadas aos administradores em questão para esse tipo de atividades anormais. Ou seja, né, se algum dado, né, for comprometido ou violado, né, quem está administrando, seja o controlador, o operador, o DBO, essas pessoas têm que ser notificadas, né? Elas têm que estar participando daquele processo para estar tomando as devidas ações de correção, futura prevenção também, tá? E como que as nossas soluções podem estar ajudando com isso? Vocês vão ver, né, tem diversas soluções, mas as três principais para LGPD são essas três que a gente está vendo aqui primeiramente, que é o Data Security Plus, o Event Log Analyzer e o Log 360 Weba, tá? Então, o Data Security Plus, ele é uma ferramenta que vai fazer toda a auditoria do seu file server, tá? Tem features novas também para monitoramento cloud, de aplicações cloud.
mas de início você consegue estar determinando políticas e regras para determinar se aquele arquivo é um arquivo com dados sensíveis ou não, tá? Se ele está sendo violado ou não, tá? Eu consigo colocar meus arquivos de quarentena, dependendo do comportamento que eles estiverem tendo, né? Que os usuários estiverem tendo dentro da minha rede. E com isso, eu consigo ter algumas ações preventivas e também corretivas para evitar o vazamento de dados mesmo. Por exemplo, na Security Plus a gente consegue definir as extensões de arquivos comuns em ataques de ransomware, né? Então, quando ele começa a ter aquele comportamento de renomear, de criar vários arquivos, copiar e colar com aquela extensão, ele já vai me emitir um alerta, ou receber uma notificação, e com isso eu já consigo estar tomando uma ação preventiva em cima disso, né? Então, dentre todas as funcionalidades, tem essa parte de alertas do Data Security Plus que vai estar ajudando a gente com isso. E a gente tem também o Event Log Analyzer, né? É uma ferramenta para gerenciamento de logs, uma ferramenta CIEM. Então, eu consigo fazer correlação de eventos em tempo real, também ter essa parte de notificação de alerta instantâneo. Então, qualquer comportamento diferente ou fugir daqueles parâmetros que eu configurei, ele vai me notificar também. Né? Então, com isso, eu vou detectar esses eventos anômalos e, consequentemente, ter uma ação corretiva rápida. Né? E o Log 360 EBA, né, que também esse é bem voltado para a parte de análise de comportamento do usuário, né, e entidade. Então, ele vai estar analisando todo o comportamento. Então, se o usuário está acostumado a fazer certos números de cópias de arquivo, de acessar em determinados horários, e de repente começa a ter um comportamento diferente, ele já vai me avisar. Então, que ele pode ser um risco, né? E eu consigo ter esses relatórios também de compliance, com diversos compliance, como PCI, IPA, tá? E eu consigo estar definindo novas políticas, e com base nisso, eu consigo também estar prevenindo esses ataques. Vou estar mostrando para vocês aqui. Bacana. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes de avançar nisso, até para... primeiro, responder o Rafael Azevedo, que perguntou ali para a gente bem pertinentemente se depois isso vai estar disponibilizado em algum outro lugar. Nós vamos estar compartilhando esse material no YouTube. Né? Então, vocês vão estar recebendo aí um link para estar assistindo depois. É muita informação, é normal que vocês queiram consultar depois novamente. Né? Mas sobre a estrutura da apresentação em si, ela corre toda desse jeito. Tá? Nós temos ali o artigo, e na sequência do artigo nós temos as ferramentas que atendem aquele artigo. Então, a gente vai seguir nesse raciocínio de ponta a ponta. Cada artigo é um desafio que a LGPD está trazendo e como nós atendemos. Né? Tem ali 3 ferramentas que atendem aquele desafio e, na sequência, a Ariel está mostrando na prática como usar essa ferramenta, que é a forma mais nítida de você ver como isso funciona no seu dia a dia. Vamos lá, Ariel. Sim, então, como eu falei no artigo 6, a gente precisa dessa notificação de quando um dado for comprometido ou violado, né? Então, primeiro tem aqui o Data Security Plus, né? A gente tem alguns dashes, né, específicos de auditoria, tá? Com base nos artigos que eu for passando, vou mostrar as outras funcionalidades, tá? Mas assim que a gente entra na solução, né, a gente tem que ir no File Audit, já os dashes específicos dos arquivos mais acessados, né? Pastas e arquivos mais acessados, os relatórios também da GPO, né? Então, eu consigo ter toda essa parte de análise. Então, eu já tenho aqui o caminho, o arquivo, a pasta específica que é mais acessado, por quem que foi acessado, tá? Consigo filtrar pelo meu servidor, pelo meu domínio. Tenho também a parte de relatórios por acesso, tá? Então, eu consigo ter essa visão bem específica de tudo que está acontecendo. Tá, ele vai abrir aqui, a gente está na demo online, então talvez ele demore um pouquinho. Então, vocês podem ver aqui do lado que ele já tem alguns relatórios pré-prontos, né? E a gente pode estar customizando novos, que de mudança de arquivos e pastas, de eventos criados. Se uma pasta for acessada, se você só abrir um arquivo, ele já vai gerar aqui. Se você mudou a permissão de segurança, ele também vai estar gerando esse relatório para a gente. Então, com base nisso, eu consigo ter algumas ações preventivas e corretivas. Então, como vocês podem ver, né, o relatório aqui,
de mudança na segurança de permissão, tá? Então, é bem específico, ele me dá o nome do servidor, né? Qual foi a ação, né? A localização desse arquivo ou da pasta, quanto que isso foi modificado, né? O caminho certinho. E aqui eu consigo, deixa eu tirar aqui da frente, e aqui eu consigo também adicionar novas colunas, tá? E também novas informações para que eu possa estar fazendo essa análise, né? Então, posso estar pegando com base também no IP, o nome do processo, tá? Então, vocês podem ver que tem tanta parte gráfica, né? Tanta parte também de lista de tudo que aconteceu. Então, além desses relatórios pré-prontos, eu também vou ter a parte de relatórios customizados, tá? Que a gente vai estar vendo depois. E com base na parte de alertas, né, nós vamos ter alguns segmentos, né, a gente tem a parte de análise de risco, né, então essa análise de risco a gente vai ter os alertas, então eu consigo estar criando esses alertas com base também nesse comportamento. Então, meu arquivo foi violado, ele detectou um dado sensível, né, eu crio uma política lá, LGPD ou GDPR, foi violado, ele vai disparar um alarme, né? E aqui ele vai, sempre que ele for disparar, ele vai ficar nessa lista aqui de alarmes disparados, então a gente consegue tá trabalhando com isso, né? Como eu estava falando, a gente vai ter políticas, né? Por padrão já vem a GDPR, né, no Data Security Plus, nós podemos adicionar outras políticas específicas. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma política chamada LGPD, tá? E adicionar as regras específicas, né? O que são essas regras? Essas regras nada mais são que são regex ou palavras-chave que vão estar rastreando quando for um dado sensível, um dado pessoal, tá? Então, todas essas regex que já vêm por padrão na solução, tá? Então, você pode ver que tem algumas bandeiras de cartão, né? Algumas regex de identidade de países específicos, e eu consigo estar adicionando. Então, por exemplo, se eu quero definir para rastrear RG ou CPF, basta eu procurar, né, e colar a regex do CPF aqui. Então, consigo colocar essa expressão regular, tá? Defino como CPF, né? E aí eu defino quantas vezes que isso tem que ocorrer para ser reportado. Então, esse aqui vai ser meu threshold, né? O limitador. Então, por exemplo, não quero que sempre que ele achar um dado, uma vez, uma ocorrência, ele dispare um alerta, né? Eu quero que sempre que aconteça 5 vezes, né? Então, eu posso colocar aqui 5 vezes, então, somente quando ele tiver 5 vezes essa ocorrência de um CPF dentro dos meus arquivos ou pastas, ele vai estar disparando um alarme, né? Então, com isso, eu consigo estar definindo também o RG, né? Um número de identificação exclusivo, enfim. Basta passar essa regex e essas regras vão estar vinculadas à minha política. Então, eu crio uma política chamada LGPD, defino toda essa parte de dados sensíveis e aí o Data Security Plus ele já vai estar me alertando, né, sempre que isso for identificado e também for violado, né. A segunda solução, né, do artigo 6 que atende, é o Event Log Analyzer, é uma ferramenta de gerenciamento de logs, uma ferramenta CIEM. Então, também a gente tem um dash aqui com todas as informações dos logs, né, e com base nisso, ele já tem alguns relatórios de compliance também, GDPR, PCI, que a gente vai estar abrindo aqui novamente, mas com essa parte de correlação de eventos, né, então, da mesma forma do Data Security, né, com alguns adicionais específicos de log, sempre que um comportamento tiver uma mudança de comportamento, né, ou alguma atividade que não é comum na sua rede, ele também vai estar gerando esse alerta específico, né, então, além da parte de compliance, a gente também vai ter a parte de notificação, né, então, vocês podem ver que a gente tem muitos relatórios já específicos, né, de compliance, como FISMA, PCI, tá? Cisco Firewall Attack Reports, tá? Juniper, e cada um desses aqui a gente pode estar personalizando, tá? Então, eu posso pegar como base algum específico, editar, tá? E da mesma forma que no Data Security também posso estar criando um relatório de compliance, por exemplo, da LGPD, que é o que a gente está vendo aqui hoje, tá? Então, posso adicionar ou editar, e aí com isso,
defino as informações que vão estar entrando nesse relatório de compliance, e aí, a partir desse comportamento que eu defini, a ferramenta também vai estar me alertando. Deixa só ele abrir aqui. Tá? Então, aqui quando eu vou adicionar um relatório, né, eu vou definir o que eu vou estar auditando para entrar nessa compliance. Se vai ser um acesso a objetos, se vai ser mudança nas políticas, sistema de eventos, acesso do usuário. Eu vou definir esse comportamento. Então, vocês podem ver que a gente consegue parametrizar bastante coisa, tá, dentro das soluções, tá? Então, basta a gente estar definindo aqui e, com isso, salvando caso algum relatório pré-pronto não atenda, tá? E dentro aqui da parte de alertas, vou mostrar para vocês também como vai aparecer no Event Log. Tá? A gente consegue estar definindo alguns perfis de alerta. O que seriam esses perfis de alerta dentro do Event Log, né? A gente consegue estar fazendo alertas específicos. Então, se eu quero monitorar um comportamento, um log específico, eu consigo estar criando. Eu consigo estar tendo acesso a alertas críticos, né? Então, a ferramenta faz essa análise para mim. Então, sempre tiver uma análise crítica, né, com base em correlação ou não, ele já vai me trazer também essa informação, né? Então, como ele está me mostrando aqui, todos os alertas críticos, né, por device, tá? A severidade, né, se tiver algum proprietário desse alarme também, e qual que é a mensagem, né? Então, que foi ataque de força bruta, né? Então, a gente consegue ter essa informação também. Tudo isso que a gente consegue estar exportando também esses relatórios. Temos também os alertas de ameaça, né? Também que é bastante importante nessa parte de prevenção de perda de dados, tá? Então, eles vai me dar aqui toda essa informação, tá? Então, por exemplo, a gente tem essa mensagem, né? Então, de um arquivo malicioso. Então, com base nisso, eu posso dar um clique aqui em cada mensagem de alerta, né? Ele vai me trazer essa análise mais aprofundada, né? Dessa ameaça. Então, me traz um score, né? Dessa ameaça, qual que é o risco, tá? O número de vezes que isso apareceu na minha lista, né? Qual é a sua categoria, enfim, em qual domínio que isso ocorreu. E com base nisso, ele vai me dar uma recomendação, né? Então, a recomendação aqui, nesse caso, dessa ameaça, é bloquear o IP ou o URL, né? E eu tenho a informação geográfica também de onde está vindo esse ataque. Então, eu tenho toda a parte, né? Ele vai identificar o ataque, vai me alertar, ele me recomenda a tratativa e também para a correção posterior isso. Então, eu consigo também estar fazendo essa parte de alertas. E, por último, aqui a gente tem o Log 360 Weba, né? O Log 360 é uma ferramenta que tem alguns módulos, né, para gestão de logs. E dentro desses módulos, a gente tem o Log 360 Weba, que é baseado no comportamento de análise de comportamento de identidade e usuário, tá? Então, como falei no início, ele vai estar monitorando todo o comportamento, né, tanto da entidade, tanto do usuário. Então, sempre que tiver um comportamento anormal, ele vai trazendo os relatórios para mim. Ele vai trazer aqui a mensagem de anomalia. Consigo estar vendo os detalhes, né? Então, ele vai me mostrar o porquê que ele acha que isso é um comportamento anômalo, tá? E eu consigo também estar fazendo esse rastreio com base em devices, aplicações, firewall, cloud service e relatórios customizados. Então, a gente volta, por exemplo, na ataque de ransomware, né? Da mesma forma, a gente começa a ter um certo número de acessos, um certo número de criação, de copiar e colar arquivos, ele também vai estar me alertando dessa forma, e aí eu consigo também estar barrando isso antes de ficar pior, né? Então, a gente também vai ter os relatórios de compliance dentro do Log 360, né? Vocês podem ver que tem alguns que são os mesmos da parte do lado do Event Log Analyzer, mas é voltado para essa parte de comportamento da entidade e do usuário, tá? E eu posso estar também personalizando isso. Apesar do Anderson só que está no futuro ali na nave espacial, em 2020 a gente já tem uma inteligência artificial buscando a anomalia para a gente, né?
a gente ainda não tem carro voador, mas a gente já tem uma inteligência artificial que fica ali olhando os logs para a gente não precisa mais do técnico, com 5 monitor olhando o log sem parar, tentando buscar anomalia, né? A própria ferramenta já faz isso para você de maneira muito mais completa e muito mais fácil, né? Ele vai ficar buscando o padrão do usuário e vai te avisar quando qualquer coisa sair daquele padrão. Essa é uma grande vantagem. Enquanto o Data Security é o cara que vai te ajudar a descobrir o teu file server, porque ataque a primeira pedra, quem sabe tudo que tem dentro do file server, né, cara? É impossível você saber o que os usuários estão jogando lá dentro, todos os arquivos que tem lá dentro. É praticamente impossível. E quem tem isso hoje, palmas, porque ter um controle 100% do teu file server é muito difícil. E o Data Security vem para te ajudar a ter esse inventário dos teus dados, que eu acho que é um dos pontos que vai pegar, principalmente no começo da LGPD, a gente tem que ficar quais são os dados sensíveis, aonde estão esses dados, quais são os arquivos, quem tem acesso a esses arquivos, né? Quem tentou acessar, quem copiou esse arquivo. Hoje, a gente às vezes não tem esse tipo de sensibilidade. Por exemplo, o Wellington está lá tentando acessar a pasta da RH. Ele pode? Às vezes ele não pode, ele está aí, e a solução vai te pegar isso. Vai te ajudar com o LGPD, mas também vai te dar uma noção muito maior de como é que está o teu ambiente file server. Então, assim, é importante a gente ter esse primeiro passo de, peraí, vamos entender o que a gente tem em casa, vamos ver quais são os dados que a gente tem e vamos ver como é que a gente vai conseguir gerenciar e controlar isso. E o Data Security vem exatamente para fazer isso. Ele vai identificar os dados com as hashes lá, que a Ariel explicou, CPF, cartão de crédito, RG. Eu consigo criar e personalizar a solução para atender os meus dados, ao tipo de dado que a empresa possui, que são os dados sensíveis. Eu consigo fazer uma busca por toda a minha base de dados para identificar esses caras e, a partir daí, fazer todo o acompanhamento que precisa ser feito. E as outras duas soluções vêm para ajudar a gente, porque, assim, um outro ponto importante não é só a gente ver quem tem acesso ao dado, a proteger esse dado de vazamento, né? A gente tem que ter essa segurança, identificar, pô, tá tendo um brute force ou um hamster conseguiu capturar esses meus dados, eu preciso conseguir proteger o meu ambiente, né? Que o grande problema é quando ocorre o vazamento de dados. A gente também precisa ter toda essa segurança de como a gente vai proteger o nosso ambiente, cuidar dos nossos dados para que isso não ocorra. E essas 3 ferramentas aí, 2 basicamente, porque o Log 360 ele também engloba ali o Event Log Analyzer. O Event Log Analyzer, o Log 360 e o Data Security, eu acho que são as 2 principais ferramentas que a gente vai ouvir bastante falar no decorrer das leis aí, são as 2 ferramentas base para a gente começar a atender a LGPD. O Guilherme? Guilherme? Sim. O que eu venho falando sempre é o seguinte, além de proteção de dados, o que ela vem hoje é colocar no papel aquilo que as pessoas já preocupavam muito tempo atrás. Tudo isso que a gente tem falado hoje era preocupação, como eu vou ter um file server bem organizado, como eu vou ter a parte toda de acesso bem definida, a minha preocupação com o vazamento da informação continua sendo a mesma coisa, só que hoje a gente vai ter uma lei que vai estar acima disso. E aí você vai ter que ter o quê? Segurança aplicada, log auditoria, rastreabilidade, notificação e punição. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, tá batendo na mesma tecla. A gente está batendo na mesma tecla que TI a vida toda preocupou. Como é que eu vou proteger os meus dados? Só que antes você protegia, até agora a gente fingia que protegia os dados e não tinha nenhum tipo de consequência. Então, a partir do ano que vem, com a aplicação da lei, vai ter consequência. E a gente não vai ficar parado ali, cada dia perdendo um profissional, ou 2, 3 profissionais, para ficar vendo a rastreabilidade dos arquivos. A gente vai ter ferramentas como o Data Security Plus, igual o AD Manage Plus, que você vai criar trilhas, que você vai criar pontos que vai estar te alertando. É uma questão de ser agora proativo. Agora não dá mais jeito de ser reativo. Né? Depois da implementação, o cara que for reativo vai pagar por isso. Né? E até um ponto que a gente entende que a lei vai vir, é o cara que conseguir comprovar que, assim, às vezes os vazamentos eles vão acontecer, querendo a gente ou não. Né? Essas coisas às vezes acontecem,
e a gente está dentro de uma melhor prática, a gente está agindo proativamente para conseguir mitigar esses problemas, vão ser fundamentais para diminuir até as penalidades. A gente vê isso no GDPR. Quando o problema ocorre e a empresa não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhuma preocupação com esses dados, as multas acabam vindo muito maior de empresas que têm essa preocupação e os problemas acabam acontecendo. Seja por um funcionário mal intencionado ou alguma invasão que acaba ocorrendo, mas mostrar que a tua empresa está preocupada com esses dados e como a gente tem conseguido fazer isso proativamente, vai ser um ponto muito importante na hora de caso ocorra algum problema. Então, assim, não é só evitar o problema, mas assim, é mostrar também como a empresa está preocupada com os dados do cliente final. Vai ser importante em caso ocorra algum problema. Lógico que a gente vai trabalhar para isso não ocorrer, né? A gente vai sempre trabalhar para mitigar os problemas e os vazamentos, como a gente sempre fez, né? A gente sempre teve em busca de solução de segurança, às vezes para proteger os dados da empresa, a gente sempre teve essa preocupação, como o Wellington mesmo disse. Só que agora a gente tem uma lei e a gente vai ser punido até severamente caso isso ocorra. Às vezes, uma multa de 3% do faturamento às vezes não vai quebrar uma empresa, mas e a exposição? Né? E o problema da marca ser exposta, porque isso vai ser exposto. E às vezes um bloqueio de 3% não vai derrubar a empresa, mas, por exemplo, se você derruba aquele banco de dados, que é onde estão aqueles dados, e é um RP, o cara para o faturamento uma semana até resolver o problema, às vezes aí sim vem um grande impacto. Peça uma empresa varejista uma semana sem poder faturar. Às vezes a multa de 3% não quebra, mas uma semana sem faturar quebra. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque as punições vão vir. A gente precisa mitigar esse problema o máximo possível. Muito bem, nós temos aí uma série de artigos, muita coisa para estar explorando. Inclusive, nós queremos ressaltar, e aí a pergunta do Rafael Azevedo vem bem assim, encaixar, acho que muita gente se enquadra com o que ele está colocando aqui. Ele colocou para a gente: eu quero adequar o meu sistema a LGPD. Vocês fazem esse tipo de consultoria, tem um software que lida com várias informações confidenciais. Gostaria de saber quais as mudanças que preciso fazer no meu sistema para que ele esteja de acordo com a LGPD. Então, Rafael, a apresentação aqui, na verdade, nós estamos passando por vários artigos e mostrando algumas ferramentas, tá? Mas o fato é que, sim, nós fazemos a consultoria, tá? Nós te damos ali uma orientação completa. Nós temos, inclusive, um escritório de advocacia parceiro nosso, para quem precisa de suporte no campo jurídico, nós temos uma recomendação para fazer, mas o fato é que a gente consegue te atender de ponta a ponta, tá? Então, nós estamos tentando demonstrar aqui de forma bem prática, ali, artigo por artigo e ferramenta por ferramenta. Na verdade, desse ponto para frente, nós vamos só levantar os tópicos mesmos e dar uma passadinha pelas ferramentas, porque não vai dar tempo de mostrar com detalhes tudo, senão a gente não consegue cumprir nosso cronograma ali, mas a ideia é exatamente essa. Então, vocês vão estar recebendo contato nosso, mas pode fazer contato com a InfoKeep, pode estar conversando com o Wellington, pode estar conversando diretamente com a gente também, mas nós conseguimos te oferecer essa consultoria de ponta a ponta, porque eu acho que o termo é exatamente esse. Para cada caso, para cada empresa, para cada perfil, você vai ter necessidades diferentes. Então, infelizmente, não é só chegar aqui e te dizer assim: olha, pega essa ferramenta que ela resolve tudo. Não, nós temos que pegar, ver como funciona hoje a sua infraestrutura e te mostrar como que você vai ser melhor atendido. Mas vamos em frente. Vai haver outros webinars aí, onde a gente vai estar entrando em outras questões de todo esse compliance aí, tá? Então, algumas perguntas aí podem ser atendidas nos outros webinars, que a gente vai estar programando aí uma rotina aí daqui para frente. Não é isso, Anderson? A gente vai se ver bastante. A gente vai se ver bastante, porque tem bastante coisa para falar. Né? Assim, uma hora a gente não é... A gente está começando o primeiro passo para a gente já aproveitar essa pandemia para a gente conseguir ir avançando com isso. Porque assim, a gente não fala, a gente está falando aqui da parte de TI, mas sim vários outros processos com a parte jurídica, entre processos complementares, a parte de contratos, tem vários outros âmbitos que a lei também se enquadra, porque não é só no digital, o papel também entra na lei de proteção de dados, né? Então, assim, são várias coisas que a gente vai estar conversando e a gente vai estar à disposição, a Software, InfoKeep e Lara Martins, para ajudar vocês de ponta a ponta, do jurídico
ao TI, a gente está à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Inclusive, acrescentando aqui, mandar até um abraço para o Nathan Freitas, que está acompanhando a gente ali, fez vários comentários ao decorrer, mas agora ele fez um comentário que é o seguinte: pelo que eu entendo, estes softwares apresentados irão fazer com que a minha organização venha a se enquadrar na LGPD. E é justamente isso. Nathan, como é que é a LGPD? Eles te dão ali um conjunto de artigos, regras a serem cumpridas, né, exigências a serem cumpridas, te pedem alguns relatórios específicos, te pedem alguns procedimentos específicos, e você fica sem ter como fazer aquilo. Como é que você vai fazer? Né? Você precisa de ferramentas que façam aquilo. Você tenta colocar pessoas para fazer, você não tem como dar conta, você tem que mobilizar a tua empresa, vai virar a empresa de ficar ali monitorando dados. É impossível fazer isso manualmente, né? Então, tem essas ferramentas, ferramentas com inteligência artificial, são verdadeiros robôs que ficam ali monitorando a tua base e cumprindo as exigências do governo. Então, se em algum momento você sofrer auditoria no futuro, você tem ali todos os relatórios, você tem toda a informação, você está cumprindo com todas as regras. E até se a sua empresa cometer por acaso, alguma coisa que não deveria, né, cometer algum erro, como, por exemplo, armazenamento de um dado que não deveria, enfim, essas ferramentas te mostram em tempo de você corrigir o problema. É basicamente isso, esse é o conceito. Isso aí, pessoal. Como eu falei, colocou bem o Data Security Event Log, o Log 360, né, em si, são a base para estar em compliance com a LGPD, justamente por essa flexibilidade de customizar políticas e regras, né. E aí, a gente chega num ponto, né, que vem outros artigos que a gente precisa de relatórios, né. O usuário tem direito a saber como a gente está lidando com isso, dado que a gente está armazenando, e como a gente vai emitir um relatório se a gente não tem um software para dar esse apoio para a gente, né? Então, no artigo 9, né, diz que o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. E o artigo 18 também trabalha em paralelo, mas junto também, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento mediante requisição. Então, a gente estava trabalhando, né? E aí chega essa requisição. Então, como que eu vou estar atendendo isso? Sem o apoio de um software, é praticamente impossível, né? Então, como que eu vou emitir esse relatório, esse comunicado, dizendo, ok, os dados que a gente armazena, seus dados são esses, a gente armazena isso, por X motivos, então a gente precisa desse apoio, né? Então, como eu mostrei no Data Security, a gente vai ter toda essa parte desses relatórios, tanto de relatórios de quarentena, com os dados tratados, às vezes com algum princípio de violação, né? Às vezes não chegou a ser violado, mas como que isso foi tratado, né? Quais políticas, a pessoa quer saber quais políticas estão configuradas, quais políticas vocês estão seguindo para estar de acordo com a LGPD. Então, a gente vai ter esse relatório também no Data Security Plus. E um outro ponto bem importante, a gente vai ver com a outra solução, que é o AD Manager Plus, né? Que é uma ferramenta para gerenciamento da Active Directory, onde a gente vai conseguir ter mais de 150 relatórios, né, baseado em horários reais de logon, permissões NTFS, mudanças de posicionamento, entre outros. Então, nele eu vou conseguir ter toda essa parte de gestão de usuários do AD. Então, por exemplo, quantos usuários do AD hoje que não trabalham mais na sua empresa e que têm acesso, né, ou que mudaram de departamento ou de posição mesmo, hierarquicamente falando, e não podem ter ou precisam ter acesso a alguns locais específicos, né? Então, com base nisso, o AD Manager vai te ajudar a fazer esse gerenciamento do seu AD e também a emitir esses relatórios que os usuários vão ter direito de requisitar, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui realmente o AD Manager, tá? Ok. Então, o AD Manager Plus, ele basicamente também vem com um layout bem parecido com o do Log 360, né? Então, assim que eu entro, né, eu já vejo, né, quais usuários estão sendo expirados, quais usuários estão inativos nos últimos 30 dias,
enfim, né? Eu já consigo ter essa visão de alguns comportamentos específicos, tá? Então, com base nisso, eu consigo fazer um gerenciamento mais específico. Por exemplo, eu consigo estar criando automações e workflows com base nesse comportamento, tá? Vou estar mostrando para vocês. Foi um pouquinho parado, ele só saiu, ele está voltando. Vale comentar que o ADManager também traz uma série de outras vantagens para você, viu? Além de estar atendendo a LGPD, é uma ferramenta completa de gestão aí do AD, que é incrível. Você faz tudo visualmente, consegue fazer alterações em lote, é uma verdadeira mão na massa, além de estar te atendendo a necessidade de LGPD. Isso é bem importante. Aproveitando para a pergunta do Rafael, só um minutinho, Adel, só para me responder a pergunta do Rafael rapidinho. Ele perguntou se a lei foi adiada. Sim, ela foi adiada para o ano que vem, para maio de 2021. Tá? Então, assim, é isso que a gente fala. A gente ganhou mais um tempinho para conseguir se adequar 100% à LGPD. Então, assim, tem que aproveitar esse momento para a gente conseguir já agilizando. Porque, assim, se agosto era logo ali, maio do ano que vem também é logo ali. Se a gente não começar logo, a gente, na verdade, já está atrasado, né? Quem não começou ainda já está atrasado para a gente já se adequar 100% à LGPD até maio de 2021. Eu costumo dizer que implementar a Lei Geral de Proteção de Dados é uma jornada, então não é do dia para a noite. Isso é uma jornada, tem várias etapas, igual o Anderson falou aí. Então, criou-se esse gap aí de 1 ano, de 8 meses, mas vai entrar. E se vocês não estiveram acompanhando, tentaram jogar, inclusive, mais para distante, e realmente isso é um marco que tem que acontecer para colocar a gente, inclusive, em pé de igualdade com outras regiões, Europa, Estados Unidos, que já têm isso implementado. Do ponto de vista de empreendedorismo, de negócio, isso estava deixando o Brasil um degrau abaixo, digamos assim. Então, não deu para estender mais, não, em função disso. Então, pessoal, aqui dentro do AD Manager, né, como os meninos falaram, além da parte da LGPD, né, falando voltado mais para a LGPD, a gente tem essa parte de workflow, a gente vai conseguir trabalhar com requisições, então meio que a gente vai conseguir já por aqui o usuário já solicitar, né, esse relatório, né, quais dados estão sendo armazenados, quando foi solicitado alguma criação de um novo usuário, de mudança de permissão. A gente vai ter todo esse acesso por aqui. A gente tem uma das principais características também das ferramentas da Management são a parte de automação, né? Então, todas elas, a gente tem bastante coisa para automatizar tarefas do dia a dia. E dentro do AD Manager, ainda fora o AD, a gente vai ter também o gerenciamento do Office 365, né? Então, a gente está configurando uma conta do Office 365. Então, eu vou estar conseguindo também gerenciar esses usuários, licenças, tá? Permissionamento. Então, além do meu AD, eu também vou estar gerenciando o Office 365. Então, com base nisso, né? Claro, vou ter diversos relatórios. Então, chegou para mim uma solicitação para saber sobre um grupo de usuários específicos, seus atributos, algum relatório, por exemplo, hoje em dia, com a pandemia, um relatório de conexão via VPN, a gente consegue ter tudo via o AD Manager, né? Então, não só para LGPD, mas como os meninos falaram, a gente consegue ter toda essa parte de gestão mesmo do usuário em si, do AD, do Office 365 com o AD Manager. Então, ele vai entrar nesse ponto onde a gente precisa desses relatórios, né? Então, quando chegar essa requisição para nós temos isso de forma fácil, né? Dentro de alguns cliques. Então, imagina fazer toda essa tarefa sem o auxílio de um software. E o artigo 14, né, entra do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos desse artigo e da legislação pertinente, né? Então, voltamos para o Data Security, né, aquela parte de políticas. Eu posso definir uma política, uma regra para estar monitorando, por exemplo, uma data de nascimento em um ano específico, né, e ver que tipos de dados que eu estou armazenando com base nisso. Então,
eu crio as minhas regras com base nos dados que eu trato, que eu estou manipulando, que eu estou armazenando, tá? Então, com isso, eu consigo ter uma abrangência muito grande. Dentro do artigo 32, fala-se que a autoridade nacional poderá solicitar aos agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto e proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais pelo poder público. E o artigo 38, a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto e proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados nos termos de regulamento observados os segredos comercial e industrial. Então, vocês veem que dentro da LGPD, a gente fala muito de relatório, né? Justamente para a gente ter, eles vão cobrar dessa forma, né? Para saber se a gente está em compliance ou não. Então, no 32, ele pode pedir relatórios do impacto que está gerando, né, nesses dados pessoais, que as boas práticas que eu estou seguindo, que minha empresa, que minha organização está seguindo. E no 38 ele vai solicitar o controlador, que é o cara que vai estar ali gerenciando as operações junto ao operador e o DPO, né? Então, inclusive dos dados sensíveis, né, principalmente, então, que operações de tratamento, né, eles estão seguindo, né, e inclusive de observar os segredos comercial e industrial. Então, novamente, a gente volta para a parte de relatórios, né? E agora a gente adiciona mais um programa que a gente não tinha visto, né? Então a gente vem de novo com o Data Security Plus, o Event Log Analyzer, que faz parte do Log 360. E agora a gente vem com o Password Manager Pro, né? O Password Manager Pro é uma ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado, né? Então, com ele a gente vai ter possível definir políticas de senha e conformidade de senha. Então, definir esse controle de acesso, né, e também ter esses relatórios de conformidade. Então, junto com o Data Security e o Event Log, a gente já viu que é possível a gente ter toda essa parte de detecção de ameaças, alertas e relatórios de eventos do Windows. A gente vai ter essa parte também do nível de permissionamento. Então, imagine que a gente sabe os dados que a gente está tratando, a gente sabe os dados que a gente está manipulando, os riscos, mas a gente sabe como que está o nível de permissionamento de acesso, qual que é o nível que o usuário tem, até onde que isso está dentro das boas práticas ou não. Então, o Password Manager Pro vem também para mostrar para a gente que é necessário a gente fazer esse controle. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, como eu falei, ele é uma ferramenta de acesso privilegiado, tá? O que vai ser possível fazer dentro dele? A gente pode, desde criar somente uma política de senha, de tempos em tempos, o usuário precisar ir lá e refazer sua senha, né? Assim que a gente entra, a gente já tem aqui um overview de quantas senhas já estão expiradas, quantas senhas estão violando políticas, né? E também a gente tem um feed aqui em tempo real, né? Do uso dessas credenciais privilegiadas. Então, a gente adiciona esse recurso nada mais é que um AD, que um dispositivo que a gente vai estar gerenciando essas credenciais. E aí, com isso, nós podemos estar fazendo essas políticas, né? Então, eu posso, por exemplo, eu tenho aqui um Windows Domain, né? Posso estar gerenciando um website, eu posso estar gerenciando máquinas Linux, posso estar gerenciando banco de dados, e a partir disso eu compartilho essas credenciais privilegiadas com os usuários específicos, posso criar níveis de aprovação. Então, por exemplo, eu quero só que eles conectem o meu banco dentro do horário comercial e através de uma aprovação. Então, o usuário vai solicitar essa aprovação e, com isso, só após for aprovado, ele vai ter acesso a essa credencial para estar acessando esse device, ou até mesmo eu posso estar definindo que dentro do horário comercial não precise de aprovação, né? Mas fora desse horário comercial, ele vai ter que me solicitar isso. Então, eu consigo estar parametrizando totalmente isso, né? E aí, dentro de cada recurso, eu vou estar definindo quem vai ter acesso, enfim. E aí, também é bem importante que não precisa adicionar tudo manualmente, né? A gente pode estar fazendo discover, né? Tanto pelo Windows Domain, tanto pelo Linux, tanto também pelo IP da rede, né? Então, a gente consegue estar fazendo essas conexões. E aí, a gente também tem a parte de acesso remoto seguro, tá? Onde a gente vai conseguir fazer essas conexões gravadas, né? Então, sempre que eu quiser estar passando uma chave SSH, tá fazendo um RDP no Windows,
vai ficar tudo gravado, tá? Então, com isso eu posso estar fazendo toda essa parte de auditoria posteriormente também. E além disso, né, ainda falando de LGPD, ele também faz o gerenciamento dos certificados SSL, chaves SSH, tá? Então a gente consegue estar fazendo esse controle também. E aí vem a parte de relatórios, né? Então a gente tem diversos relatórios já pré-prontos também. Então, atividade de senha, controle de acesso de senha. Então, falando daqueles níveis de aprovação, né? Então, quem que solicitou, então por que será que essa pessoa está solicitando tanto? A gente pode estar gerando esses relatórios de compliance também. E compliance que a gente já tem pronto são esses 4, né? E a gente pode estar personalizando. Então, posso, por exemplo, pegar o do GDPR e estar personalizando com base para LGPD para estar me atendendo, tá? Então, seria essa ferramenta para estar agregando junto às outras para essa parte de acesso privilegiado. Tá bom? Então, a gente consegue aqui ter todas essas informações também. GDPR que é o primo da LGPD, né? A LGPD em vista da GDPR, ela é bem simples, né? Então, se a gente, quem já tem conhecimento com a GDPR, lidar com a LGPD vai ser bem mais tranquilo, é bem mais simples. É um primo da cidade grande. É o primo da cidade grande, exatamente. Mas continuando, tá? Aproveitando pra gente, só para responder uma pergunta aqui do Clever, que é sobre a parte de acesso, ele perguntou se a gente vai abordar a parte de questão de acesso ao banco de dados. O próprio Password Manager Pro é a solução que vai te ajudar a gerenciar o acesso aos bancos de dados, que eu consigo, a partir dele, fazer todos os acessos, seja através do Windows ou até mesmo diretamente do banco, eu consigo gravar essas sessões. Então, por exemplo, se você precisar de saber quem acessou um determinado banco de dados em determinado momento, você consegue fazer isso através do PMP para você provar que o vazamento ocorreu pelo funcionário B ou Z, então você consegue também ter um gerenciamento do acesso a locais que têm determinadas informações. E a vantagem do PMP, como falei, a gente pode trabalhar com esse nível de aprovação, né? Então, além de estar sendo auditado toda essa parte de acesso, a gente pode estar trabalhando com mais de um nível de aprovação. Então, tem que solicitar, enfim, tem todo um processo. Isso garante bastante segurança na parte de acesso de dados. Aqui no artigo 40, a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência, fornecer acesso aos dados pessoais apenas para aqueles que pretendem acessá-los, permitir que apenas usuários autorizados acessem sistemas ou serviços nos quais os dados pessoais são armazenados. A gente volta na mesma história, né? Quem tem acesso àqueles dados pessoais realmente precisam ter acesso àqueles dados pessoais? Todos aqueles funcionários, né? Então, por que eu estou armazenando todas essas informações? Então, por exemplo, vou realizar uma venda. Qual que são os documentos mínimos para realizar uma venda, um cadastro na minha loja? Será mesmo que eu preciso de todas aquelas outras informações de dados sensíveis e pessoais para estar armazenando, para eu tá tendo um trabalho desnecessário, depois não preciso, né, para estar armazenando aquilo ali. E um outro ponto ok, eu preciso, né, para nível de marketing, a nível de propaganda, depois criar um segmento, eu preciso desses dados de nível de dados sensíveis pessoais. As pessoas vão ter que estar concordando, né, em estar utilizando, estar fornecendo esses dados. E esses termos, eles não vão poder ser longos, extensos, como a gente faz na internet ali, concordo com tudo, né? Pelo contrário, a LGPD coloca ela tem que ser simples, né? Tem que ser curto, de forma que o usuário, que a pessoa entenda, né? E que ela não tem que perder o tempo dela ali sem entender e só aceitar, pronto. Então, tem que ser algo breve, conciso, né? E então, se a gente for realmente precisar estar trabalhando com esses dados, vai ter que ter muito cuidado em relação a isso, né? E também, se realmente a gente precisa de todos aqueles dados pessoais e todas aquelas pessoas que têm acesso a esses meus dados precisam ter, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com esse nível
hierárquica também de acesso a esses dados, né? Então, esse artigo 40 traz essas informações, né? Então, dentro disso, a nível de transparência e nível de acesso, a gente vem novamente com o Data Security, né? Por quê? Ele vai rastrear os dados pessoais, então ele atende novamente esse artigo. Você vai ter a visibilidade dos tipos de dados pessoais da sua empresa, né? Então, nome, idade, detalhe bancário, né? Arquivos e pastas que são importantes em termos de segurança, e monitora quem acessa esses dados. Então, além de você saber que os dados vão estar lá dentro, você vai saber quem vai estar acessando e o nível de acesso dessa pessoa. Então, é uma ferramenta bastante completa. E uma outra ferramenta que eu não tinha falado ainda é o AD Audit Plus, né? É uma outra ferramenta de gerenciamento de Active Directory, de auditoria, fora da parte de AD que atende, né? Então, a gente consegue ter essa visão de quantos usuários estão conectados a vários computadores, né? Quais membros estão sendo adicionados em grupos privilegiados, consigo ver quem fez bloqueio de conta, né? Então, consigo ver que usuário foi bloqueado, quem fez, qual que é o seu histórico de logon, por que aquele cara está acessando a solução fora do horário de trabalho. E, novamente, a gente volta para o home office, né? Então, novamente, a gente volta para a parte da VPN, então a gente consegue adicionar um servidor membro como VPN e também está fazendo esse controle de acesso. Então, fora a parte do AD, a gente vai ter diversas informações aqui com a AD Audit Plus, né? Tanto para a parte de LGPD, tanto para a parte de gerenciamento da Active Directory, né? O AD Manager que eu já mostrei e o AD Audit Plus, eles fazem parte também do pacote do AD 360, né, que são diversos modos para gerenciamento do AD, mas o AD Audit Plus, a gente vai ter algumas partes mais específicas de análise de comportamento, né, então, dentro de Analytics do AD Audit Plus, né, ele já vai fazer essa autoanálise para mim, né, então, de atividades anormais de usuário, né, por tipo, por usuário, por servidor, né, alguma brecha de alguma threshold, né, então, ele vai me trazer todas essas ocorrências, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer todas essas informações dessas atividades anormais de logon, né? Então, me traz o SID, username, né? Qual que é o horário usual dele, né? Quando que isso foi gerado, qual que é a mensagem, né? Então, além dele analisar, ele vai trazer alguns outros detalhes, né? Então, ele vai me mostrar aqui tudo que esse usuário fez com um comportamento diferente, tá? Então, eu consigo fazer isso com base em logon, com base em usuário, com base em processo, com base em arquivo, e também posso estar com base em comportamentos normais também do usuário. Então, eu quero saber o volume, né, de dados que um usuário trabalha ali no dia a dia, então, para eu saber se aquilo é anormal ou não, né? Então, usual remote access ao host, local time baseado no domain. Então, tudo isso o AD Audit também vai estar fazendo. Então, toda essa parte de controle de acesso também ele faz, mas ele tem esse adicional também para a gente estar trabalhando com essa parte de análise, tá? E aí a gente tem a parte de Risk Assessment, também que a gente tem no Data Security, e aqui a gente consegue ver, ter essa visão também de análise de risco, de alto risco que a gente tem na nossa rede. Então, quais usuários estão conectados em vários ativos, né? Em várias máquinas simultaneamente, alto volume de atividade nas contas, né? Atividades do admin, né? Porcentagem de contas com alto porcentagem de falhas de logon. Então, tudo isso vocês podem ver que a gente consegue dentro de alguns cliques, né? Então, é muito fácil, com base nisso também vai estar gerando esses alertas. Então, a ferramenta vem justamente para alertar. A gente configura uma vez, ela está trabalhando para nós, e com base nisso eu vou estar já também em compliance com a LGPD. Tá? Bom, voltando aqui. Tá. E aí, ainda voltando no artigo 40, a gente estava falando desse acesso de transparência, né? A gente tem o AD Manager Plus que a gente já falou, que é a parte de gerenciamento do AD também, e o Password Manager Pro. Então, toda essa parte, né, de que a gente vai definir esse nível de acesso privilegiados, credenciais confidenciais, também a gente vai estar tratando dentro desse artigo 40.
E aí, um outro ponto é a segurança e sigilo de dados, né? Então, dentro da LGPD, o que ele entende como segurança e sigilo de dados? Acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição de dados, situações acidentais ou ilícitas de perda de dados, de alteração de dados, de comunicação de dados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, ou seja, qualquer uma dessas 6 situações, seja acidental ou ilícita, pode estar gerando um gasto para a empresa, como os meninos falaram, talvez não quebre a empresa de imediato, né? Mas isso vaza essa informação, fica a imagem da empresa prejudicada, e isso é um ciclo, vira uma bola de neve, então é muito importante a gente também estar atento a esses próximos pontos. Então, dentro do artigo 37, a gente fala que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. E o 39, o operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções das normas sobre a matéria. Ou seja, o artigo 39, o operador vai estar fazendo o que o controlador determinar no artigo 37. E todas essas operações têm que ser registradas. Então, com isso, com todos esses registros, como que eu vou ter essas informações para estar em compliance com a LGPD? Data Security Plus, esses são os relatórios, já fora alguns outros, né, mas que vão estar atendendo a LGPD, são relatórios de armazenamento, né, que a gente vai ter arquivos antigos, arquivos obsoletos, arquivo duplicado, relatórios de segurança, né, arquivos com acesso aberto, permissão inconsistente, relatórios sobre demanda, que é sobre permissões, sobre sessões abertas, né, pontos de junção, e são alguns exemplos. Dentro do Event Log Analyzer, né, a gente vai ter a parte de eventos do Windows, detecção de ameaça de antivírus, relatórios de infraestrutura. Então, todos esses relatórios aqui vão estar também registrando todas as operações que a gente estiver fazendo para estar atendendo os artigos 37 e 39. Password Manager Pro, acesso do usuário, atividade do usuário, tá? Então, toda essa parte que eu fizer de alteração, de política, e que eu estiver gerenciando os meus usuários, ele também vai estar armazenando, vai estar gravando isso em relatórios. Então, com base nisso, eu também vou estar atendendo esses artigos, tá? Então, seria basicamente essas 3 ferramentas para o artigo 37 e 39. Data Security, Event Log e PMP, tá? Que é onde a gente vai estar registrando todas as operações do controlador e operador. Muito No bem. artigo 46, sim? Não, eu ia dizer que, na verdade, essas ferramentas aí, elas apresentam já um resumo, né, de como está atendendo aí a esses artigos, né? Claro que nós temos mais um monte de arquivos em frente. Nós continuarmos aqui entrando no detalhe de cada artigo, a gente não vai nem sair daqui hoje, a gente tem que cumprir um horário. Então, é importante que a gente chegue de forma mais conclusiva. O que eu quero dizer para você que está aqui acompanhando com a gente nesse momento? Nós falamos várias vezes aqui sobre agora é uma boa oportunidade, vamos aproveitar esse momento. O que acontece é que essas ferramentas são ferramentas com inteligência artificial, são ferramentas que tiram relatórios avançados, são ferramentas com muitos recursos, e que esse é o momento ideal para você fazer uma prova de conceito do seu ambiente. Essa é a hora de você pegar essa ferramenta, né, com o nosso auxílio, e estar instalando na tua infraestrutura e estar vendo os resultados que ela te traz, vendo as informações que ela te traz, né, vendo ali esses robôs em ação, trazendo os relatórios, trazendo informação, os dados que você nunca teve, né, as informações de acesso de usuário, o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, o controle de senhas, controle de infraestrutura, você entender como tudo isso funciona, porque na verdade é todo um universo, é muita informação, são muitos recursos que você vai ter que colocar em prática, é muita coisa. Então, a melhor forma de fazer isso, não tem outra, por isso que a gente chama isso de workshop, e não é um webinar, não é uma palestra, um workshop, é hora de botar a mão na prática. Então, se você realmente está preocupado em como está atendendo as necessidades da sua empresa, esse é o momento que você vai entrar em contato com a InfoKeep ali e vai dizer, olha, quero testar, vamos ver aqui o que a gente precisa e colocar na prática as ferramentas para rodar no seu ambiente, tirar os primeiros relatórios, ver, e aí você vai conseguir entender como vai ser a tua rotina em 2021. Porque a rotina da sua empresa vai mudar.
inevitavelmente. Então, você precisa, De novo. desde agora, desde agora você precisa Todo começar mundo a mudou no testar. home office, vai mudar de novo com a LGPD. Já era para estar mudando, né? Quem não mudou já está um pouquinho atrasado aí, mas assim, a gente precisa começar a pôr a mão na massa. Qual que é a melhor forma de começar? Começando, né? A gente tem que começar a mexer em algum ponto, porque senão a gente, não, eu vou esperar uma consultoria, vou esperar alguma coisa, esperar uma aprovação. Não, a gente tem que começar agora e assim, vamos começar colocando a mão na massa, identificando os arquivos, começando a ter um controle maior do teu ambiente. A partir daí a gente conseguir as mudanças de cultura que vão ser necessárias, o RH vai ter que estar muito mais ativo, o jurídico vai ter que estar muito mais próximo. Por isso que a gente tem a Lara Martins e junto com a Infokeep esse software para dar todo esse apoio para a gente. A gente precisa começar e a gente precisa começar agora, porque senão não vai dar tempo. Acho que essa é a grande questão. Esse workshop aqui, acho que foi o primeiro passo, né, Wellington? A gente vai ter bastante conversa aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Acho que o Wellington deve estar entrando em contato com vocês e já passando aí talvez uma agendinha aí dos próximos capítulos, porque assim, vai ser um assunto básico que a gente vai abordar bastante junto com a Infokeep, porque assim, é importante, a gente precisa começar a pôr a mão na massa, né, Wellington? Exatamente. Eu acredito que até a semana que vem a gente passa uma agenda recorrente aí do workshop, quais são os temas, e à medida que as pessoas foram tendo necessidade, eles vêm fazer contato com a gente aqui, a gente envolve o pessoal da AC Software aí, que é fera nesse processo aí, e que é o parceiro da gente para essa demanda aí. Isso. Nós temos aqui mais algumas perguntas. O Kleber está perguntando lá se nós vamos abordar a questão de acesso a bancos de dados. Nesse workshop, infelizmente, a gente não vai ter tempo para isso, mas se você já quiser dar uma olhada nisso, Kleber, você pode estar entrando em contato conosco, né? Ou então alguém da nossa equipe faz contato com você para tirando suas dúvidas, está mostrando como que isso é atendido. A Daniela perguntou, ela gostaria de saber como que um advogado pode auxiliar a empresa de TI no desenvolvimento de ferramentas para a proteção de dados. Aí tem alguns poréns. Desenvolvimento, essa etapa, se você for começar a desenvolver agora, você já está chegando tarde. É melhor pegar a ferramenta pronta. Pega a ferramenta pronta que ela vai resolver a sua vida, vai por mim. Mas sobre advogado, não é todo advogado que já está preparado para estar respondendo sobre a LGPD, até por isso que nós temos aí um escritório especializado que nos dá consultoria, né? Porque já está pronto, já sabe responder sobre isso, mas basicamente o papel do advogado não é desenvolver software naturalmente, ele está ali para interpretar a lei e garantir que a tua infraestrutura está atendendo. Né? E além do software, só o software. Não, tem mais coisas que você precisa fazer em termos de organização, em termos de infraestrutura, você vai precisar ter um DPO trabalhando lá na sua empresa, você vai precisar de algumas coisinhas que você vai ter que ajustar para que você esteja atendendo a lei e operando da forma legal a partir do ano que vem. É isso aí, pessoal. E como vocês falaram, quando a gente começa a trabalhar com os dados, e a gente tem bastante recurso, né, com essas soluções, aí a gente descobre diversos outros dados que a gente nem fazia ideia que a gente trabalhava, que a gente precisava. Então, é muito importante que a gente comece, né? Então, ter esse apoio, tanto jurídico, tanto tecnológico, é fundamental. E então, com base, a gente está passando, né? Como eu falei, não dá para a gente tratar detalhadamente em cada software, então cada empresa vai ter sua necessidade, então entre em contato com a gente que a gente vai estar verificando a sua necessidade e vai estar te encaminhando para uma demonstração, uma POC. Nada melhor você testar no seu ambiente com os seus dados, né? Então, a gente fica aí no aguardo de vocês, tá? Mas, quase finalizando aqui, pessoal, no artigo 46, tá? Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Ou seja, perda de dados ou indisponibilidade desses dados, que pode estar gerando um vazamento de dados, né, coisas do tipo. E a gente vem com essas duas soluções, Password Manager Pro, ou seja, descoberta de contas, proteção por senha e gerenciamento, provisionamento de acesso, sincronização remota de senha, inclusive até offline, autodisponibilidade, então você pode estar trabalhando com diversos nós, então se um cair, o outro garante que a ferramenta esteja apta, tá? Integração SIEM para logs,
atende às auditorias de segurança e conformidade regulamentar, como SOX, IPA, PCI, entre outros. Data Security, como que ele vai estar me ajudando com isso? Auditoria do file server, monitoramento da integridade de arquivos, tá? Quarentena de ransomware, descoberta de dados, análise de armazenamento e também relatório de conformidade. Então, tudo isso vai me ajudar a evitar essas situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda ou vazamento de dados. O artigo 49, ele me diz, os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e os princípios gerais previstos nessa lei e as demais regulamentares. Então, todas as soluções Managed Engines tem diversos, já está em compliance com diversas regulamentações, né? Então, o pacote, como está escrito ali, o pacote completo de LGPD, todas as ferramentas Managed Engines possuem adequações para diversas normas, como GDPR, PCI, entre outras, tá? Então, vocês podem estar acessando, para estar verificando. E, então, a LGPD é mais uma compliance, né, que a ME vai estar, já se adequou. Então, se uma coisa que a ME tem experiência é com ferramentas que estão em compliance. Então, se a gente tem a ferramenta do AD Audit Plus, pode pegar detalhadamente, ele vai ter os relatórios compliance específicos de auditoria de AD, do Password Manager Pro específico para acesso privilegiado, né? Então, tudo isso trabalhando em conjunto, que é uma vantagem também, é uma das principais vantagens. As ferramentas da Managed Engine conversam entre si, né? Então, imagina você, a gente sabe que não vai ter uma solução que vai atender todos os requisitos da LGPD. Então, imagina você ter soluções de diferentes fornecedores que não conversam entre si, tá? Como que você vai garantir que esses dados estão concisos, né? Que não está dando uma diferença de dados entre eles. Então, é uma das principais vantagens da Managed Engine é que essas ferramentas conversam entre si do mesmo fornecedor que já tem bastante experiência no mercado com essa parte de compliance. E, para finalizar aqui a parte da segurança e sigilo de dados, tá? Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e governanças que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados. Ou seja, os dois papéis que vão estar na parte de execução, que são os controladores e operadores, vão ter que sempre estar reformulando e formulando boas práticas, regras, e estar documentando todo esse processo, né, esses procedimentos que vão estar evitando que a empresa sofra um ataque, que tenha algum ataque que possa estar gerando um gasto, né? Ter que pagar uma multa muito cara, tá manchando a empresa, enfim, diversas questões. Então, com base nisso, né? Com base nessa parte de segurança e sigilo de dados, a gente vai ter o AD360, que eu já falei, né? A gente tem o AD Manager, o AD Audit e algumas outras soluções que integram a isso, então a gente vai conseguir com ela a detecção de ataques internos, a detecção de conta backdoor, tá? Ataque de força bruta e gerenciamento do Exchange e do Office 365. E novamente, né, o queridinho da LGPD, o Data Security Plus, né? Então, quando a gente vai ter toda essa parte, a gente já falou durante a apresentação inteira de descoberta de dados, auditoria de file server. Então, ele vai estar te ajudando também nessa parte de boas práticas da LGPD. O Password Manager Pro, né, ele vai te notificar sobre essas violações de política. Você vai ter uma menor negligência do usuário por você definir esses níveis de acesso, tá? Acesso restrito a credenciais confidenciais, controle de acesso por senha e acesso e atividade do usuário. E uma outra ferramenta que eu não tinha falado, que é o Desktop Central, né, que é uma ferramenta de gerenciamento unificado de endpoints, tá? Onde ele consegue automatizar algumas rotinas de gerenciamento e padronizar. Então, eu consigo fazer um deploy de CO, de software, licença, gerenciamento de usuário e também de file servers. Então, com base nisso, eu consigo definir um blacklist de software, consigo definir
gerenciamento de licenças. Então, com tudo isso, eu consigo manter esse gerenciamento junto às outras soluções, né? E aí, com base nisso, atender a todos esses requisitos da LGPD. E como boa prática, com boas práticas, né? Todas as soluções que a gente passou é muita informação, né? A gente sabe que pode causar um pouco de confusão, mas de tudo isso que a gente falou, resumidamente, são esses pontos, tá? Que é nível de acesso de usuários, internos ou externos, possuir um comitê de proteção de dados, realizar testes de ataques, utilizar ferramentas de auditoria, políticas de senha, conscientização dos colaboradores, documentações jurídicas em dia e plano de contingência caso algo dê errado. Então, seguindo esses princípios, essas boas práticas, entendendo com os dados que a gente está tratando, que está armazenando, se é necessário aquilo tudo, definindo o nível de acesso dos usuários quanto a isso, a gente vai conseguir estar em compliance. É muita informação, mas não é um bicho de sete cabeças como parece. É só muito trabalho, né? Então por isso a gente tem que começar o quanto antes, tá? Então, Sete cabeças não, né? tiverem... 3 cabeças só, né? Só 3, né? 7 não, é só 3. 6, não é de 7, é de 6. Não, e o que a gente vê é assim, tudo que a gente já está acostumado, né, Wellington? Coisas que a gente se preocupa desde quando você tinha cabelo. Ah, é verdade. Bastante tempo disso aí. São coisas que a gente já estamos acostumados a se preocupar quando a gente fala de TI, em segurança de dados, nível de acesso, políticas de senha. Tirando a parte de gestão de contratos jurídicos, que já não é muito a nossa praia, mas assim, nesses gerenciamentos padrões dentro da TI, é o que a gente já costuma se preocupar e que a gente já tomava certo cuidado, só que agora a gente tem uma lei para obrigar a gente a tomar esses cuidados e punir caso a gente não tome, né? E agora a mão pode pesar. É isso aí, a diferença é essa. Agora o negócio ficou sério, né? O João Victor fez uma pergunta bem pertinente ali, perguntou se nós vamos disponibilizar o arquivo do workshop. Na verdade, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, vocês vão estar recebendo o link, né? Se vocês quiserem informação, texto mais prático do que esse PowerPoint, nós temos lá no nosso blog, blogac.me, vocês encontram lá artigos sobre o LGPD, tem tudo bem explicadinho, bem fácil de ler lá, tá bem fácil. Deixa eu passar aqui para quem estiver ouvindo só a gente em áudio, o e-mail para estar entrando em contato é o antonio.gomes@infokip.com.br ou pelo telefone 31 30 36 7900. Quer passar os seus contatos também, Wellington? Não, o meu é wellington.silva@infokip.com.br e eu não consigo escrever aqui, né? Consigo mandar para eles? Só no campo de comentários ali. Aproveita e manda um abraço para o Antônio. O Antônio também está online aqui com a gente. Não deu para ele entrar, mas fica aí esse abraço para o Antônio. welton.silva@infokip.com.br. Os mais íntimos pode mandar para negão@infokip.com.br. Mais fácil. Enfim, estamos fechando aqui, né, Anderson? Encerrando, agradecer a participação de todos e dizer novamente que estamos à disposição para que vocês precisarem aí para obter o sucesso na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na empresa de vocês aí, tá bom? Liguem para a gente, contem com a gente. Se tiver um nó nisso aí, a gente vai ajudar vocês a desatar esse nó. Pode ter certeza disso. Muito Obrigado. bem. É isso aí, pessoal. Precisando, contatem o Wellington e o Antônio. Obrigado. É isso aí. Gente, até a próxima, então. As perguntas podem estar enviando por e-mail. Vocês vão estar recebendo e-mails com esses links que eu falei aí da versão para o YouTube e tudo mais. E a gente segue em contato. Um grande abraço e foi um prazer estar com vocês. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.